Pegue sua Bíblia aí no seu lugar, e abra ela no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios 12, e deixa aberto aí no seu lugar. Se puder anotar, se tiver onde escrever também, isso vai te ajudar muito nesse tempo da gente ler a palavra. Vou deixar aqui. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Vamos orar, feche os seus olhos no seu lugar. Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra aqui. E eu quero pedir, Deus, para que o Senhor ministre nas nossas vidas hoje. Deus, vamos falar sobre as nossas fraquezas, entender as lições que o Senhor tem para nós nessa área. E Pai, eu quero pedir, Deus, para que tudo em nós te glorifique, inclusive os tempos difíceis. Pai, em nome de Jesus, Deus, se manifesta aqui, que eu me cale para que apenas o Senhor fale. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, tenho o privilégio de trazer a palavra aqui, e eu venho de uma maneira diferente. Eu tentei fazer algumas palavras e mensagens para hoje. Eu não sabia muito bem o que eu ia trazer, e estava orando ao Senhor. Mas sabe quando tem um assunto, ou algo que está tão forte na tua vida que você não consegue fugir dele. Parece que as orações estão sempre em volta disso. Parece que a tua vida está girando em torno disso. Parece que você não consegue olhar para outra coisa. E eu tenho vivido um tempo em que eu não consigo olhar de outra forma. E a verdade é que eu tenho passado tempos difíceis. Então, eu entendi que eu devia dividir esses tempos difíceis aqui. Geralmente eu gosto de contar histórias. Eu gosto de ser leve na minha pregação. Eu gosto de rir. Eu prefiro esses momentos que sejam não tão pesados assim. Porém, a verdade é que em vários momentos eu tentava transcrever algumas histórias para contar para vocês, mas aquilo não era a realidade do que eu estava passando. E eu não conseguia pregar sobre outra coisa, ou talvez não ser leve como eu gostaria que fosse. E aí eu fui orar. Falei: Deus, não é justo, eu não quero ficar jogando um fardo para cima dos meus irmãos. Mas o que Deus colocou no meu coração é: filho, é isso que você está vivendo. E se você está vivendo isso, é para que você também ministre sobre outros. Você está passando por algo, para que você conduza pessoas a também passarem por isso. Então hoje eu vou falar sobre as minhas lutas. Não quero que seja um muro das lamentações aqui,
mas a verdade é que faz um tempo que eu tenho lutado com a minha saúde. Eu tive um diagnóstico aos 17 anos de uma doença autoimune chamada doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal. Há 1 ano e meio atrás, eu comecei a ter umas crises muito fortes, cheguei a ser internado, passei 8 dias no hospital e comecei o tratamento, e desde então, eu tenho tratado isso de uma maneira mais forte, e a verdade é que às vezes melhora um pouco e às vezes piora, às vezes melhora, às vezes piora, e se você me conhece há mais tempo, você sabe que algumas coisas até mudaram. Uma delas foi a minha bochechinha, ela deu uma avantajada, decorrência da medicação, e a gente está tentando achar medicação e não está achando. A verdade é que de um mês para cá eu piorei muito. E esse tempo tem sido difícil, não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil para minha família, e as minhas orações, elas começaram a girar em torno disso, das minhas dores e das minhas fraquezas. Eu me vi muito fraco, eu me vi vulnerável, e eu achei justo hoje vir aqui e talvez tirar uma das máscaras que estão de frente do meu rosto. Talvez por trás das histórias engraçadas, hoje não vão ter tantas. Mas eu preciso falar um pouquinho sobre algo que eu vivo e que o Senhor tem ministrado na minha vida, e eu espero que também ministre na sua. Um tempo de fraqueza, um tempo de dores. Verdade é que o Senhor tem para nós glória, e isso é verdade. Porém, na vida do cristão, a glória, tantas e tantas vezes, ela vem temperada de sofrimento. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar que existem certos momentos que as dores vão alcançar as nossas vidas. Existem certos momentos que nós vamos passar pelo vale da sombra e da morte. Mas existe uma forma da gente passar por isso. Existem lições que a gente pode aprender sobre isso. Esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto de Paulo. Paulo falando, ele estava sendo acusado, existiam outros profetas falando que ele não tinha tido experiências o suficiente, que ele não era um discípulo verdadeiro, e, enfim, acusando ele de algumas coisas, mas Paulo, ele começa a falar sobre uma experiência que ele teve, que ele sobe ao terceiro céu, e ali ele vive algo intenso com o Senhor. Quando ele desce, a Bíblia fala que ele recebe, ele tem um espinho na carne. Muita gente vai falar, especular sobre o que é esse espinho na carne. A Bíblia não é clara sobre o que é. Tem gente que fala que é uma doença física, algo nos olhos, malária. Vão dizer o que pode ser, o que não pode ser. Tem gente que diz que é uma doença na alma, uma dor profunda. A verdade é que a gente não consegue precisar o que é isso. Mas Paulo sentia dores. Mas Paulo tinha sofrimento. E ele vai falar um pouquinho de como que ele passava por isso. E ele apresenta para nós algumas lições sobre essas dores. E eu quero, junto com você, aprender algumas lições que o Senhor quer nos ensinar sobre as nossas dores. A primeira lição que esse texto traz para nós, ele está no versículo 9. E Paulo diz assim, ele, está falando sobre Deus, ele fez uma oração, ele disse, ele porém me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou a minha graça te basta. E existem outras versões que vão dizer, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele é mais forte, ele é melhor na fraqueza. A primeira lição que a gente entende sobre a fraqueza, sobre o nosso tempo de dor, anota, se você puder. A dor ou a fraqueza não significa derrota. Assim como o prazer não significa vitória. Repito, a dor e a fraqueza não são sinônimos de derrota. Assim como o prazer não é sinônimo de vitória. Às vezes, influenciados por testemunhos, a gente leva a crer que quando passa por tempos difíceis, nós podemos ser derrotados. Nós somos perdedores por isso. Ou, quando nós estamos passando por um tempo bom, isso significa que nós somos vencedores, que Deus nos deu alguma coisa. Mas o que Paulo está falando aqui é que várias vezes ele ora ao Senhor e fala, Deus, ele diz 3 vezes, ele ora ao Senhor e fala, Deus,
Tira isso de mim, tira esse espinho de mim, arranca isso de mim. Mas Deus fala, não, a minha graça te basta. Porque é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A gente aprende e entende nesse texto que existe um ambiente em que o poder de Deus é mais forte. Existe um lugar em que o poder de Deus é aperfeiçoado. Onde é melhor, onde é maior. Sabe qual é esse ambiente? Da nossa fraqueza. O lugar da fraqueza é onde o Senhor mais se manifesta. Quando Paulo entende isso, ele fala, peraí, então a fraqueza e a dor não representam a derrota. Não, a fraqueza e a dor são o melhor ambiente para que Deus se manifeste, para que a glória dele seja manifesta. Que loucura a gente pensar algo assim. Como que pode? Como que isso pode acontecer? Deus quer o meu mal? Não, isso não tem a ver com você. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com o poder dele. Quando Paulo entende isso, ele se entrega para esse lugar de sofrimento. E ele passa a se gloriar nos momentos de sofrimento. Como pode? Ele entende que ele não é o centro, que ele não é o motivo. E ele passa a celebrar isso. Existe um ambiente em que o poder de Deus opera melhor. E isso é fato. Dor não significa derrota. O sofrimento não significa perda. Assim como o prazer não significa vitória. E já ouvi vários testemunhos de pessoas falando, pastor, a ruína na minha casa começou quando o meu marido foi promovido. Começou quando nós recebemos alguma coisa. Começou com uma maldição travestida de bênção. E aí parece porque é prazeroso, aquilo é bom. Aquilo é bênção. Mas a verdade é que nem sempre o prazer significa a vitória. Sabe, às vezes, crescer em certos aspectos não é bom. Às vezes você tem dinheiro para colocar mais uma TV na sua casa, você dividiu a sua família. Às vezes, passar no vestibular, na universidade tal, que parecia ser uma vitória dentro da sua família, vira uma maldição dentro da sua casa. Nem sempre aquilo que é prazeroso significa vitória. E é difícil da gente entender isso. Às vezes como crianças. A gente quer dar testemunho de vitória. E sabe, parece que a gente não entende. Fala, mas como, Deus, por quê? Eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo pregar sem falar que eu sou pai. Desculpa. Não dá, eu tentei. Mas existe um momento na vida do pai que ele é dolorido. Ele é complicado. Chama-se vacina. É sério. E eu lembro as primeiras vezes que eu levei a Bia a tomar vacina. Ela pequenininha, miudinha, bebezinha. E vai a gente no postinho de saúde. E ela lá. Tranquila, mal sabia que estava entrando no covil. E ela lá, feliz, alegre, tranquila. Você vai lá, dá o nome e tudo mais, chama, entra na sala. A enfermeira começa a organizar, tira os vidrinhos e tal, não sei o que, você senta e ela está lá, feliz. De boa. De repente, ela fala assim, papai, tira a calça dela. Papai, deita ela aqui. Papai, agora segura a coxinha dela. Sabe aquela coxinha gorda de bebê? É essa coxinha. E você aperta assim, segura aquela coxinha gorda. E ela está lá, feliz, tranquila. De repente, vem a enfermeira e coloca uma injeção naquela perninha gorda. E de repente, aquela carinha feliz, ela muda. E ela começa a olhar para você. E fala assim, como é que você está deixando essa mulher fazer isso comigo? De repente,
Ela não entende o que está acontecendo, começa a sentir uma dor. Ela abre a boquinha, fica com a língua dura. E ela começa a gritar e chorar. E você olha e fala, meu Deus do céu, e a enfermeira, pai, segura forte. E você segurando forte, tua filha olhando para você, você me traiu. Quando vai a primeira, você acha que acabou, tem mais 2 injeções para dar na coxinha gorda. Eu lembro da Bia chorando. Termina, você veste ela coloca ali e tal. E você não pode encostar a mão na perninha que ela dói. E parece que ela olhava para mim e falava assim, como é que você deixou fazer isso? Como é que você deixou a dor me alcançar? E eu abraçava ela, só pensava, é o melhor para ela. Eu estou protegendo ela de doenças que vão ferir ela muito mais do que 3 simples injeções. Eu sei disso, mas ela não. Muitas vezes o Senhor permite que a dor nos alcance hoje. E parece aquilo uma derrota, parece que o Pai nos abandonou, parece que o Pai nos deixou, Ele deixou a dor nos alcançar, filho. Ele está cuidando de você. Dor não significa derrota, da mesma forma que o prazer não significa vitória. O Senhor não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. A gente precisa entender isso. Ele tem o controle de tudo. Essa é a primeira lição. Mas não é a única. Existe mais uma lição nesse texto. Segunda lição está no versículo 7. Ele diz assim, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Segunda lição que a gente aprende com esse texto, é algo estranho, mas é real. A experiência de Paulo foi muito forte. Ele está dizendo no texto, ele foi até o 3º céu, paraíso, é isso que a palavra está dizendo aqui. Ele escutou coisas que ele não pode falar. Pense na experiência que esse homem não teve. Mas existe uma lição aqui. Quando ele desce desse lugar, a Bíblia fala que ele recebe um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se glorie. Para que o pecado não alcance a vida dele. Segunda lição que eu entendo desse texto, sobre sofrimento, é que as experiências, elas não são suficientes para me impedir de pecar. As experiências que eu tenho com o Senhor, que eu preciso ter, que eu vou ter, que são coisas profundas que a gente vai viver, elas não são suficientes para matar a carne dentro de mim. E é difícil a gente achar isso, a gente perceber isso. Às vezes a gente pensa, não, eu vivi algo tão forte, espiritual com o Senhor, agora eu estou pronto. O que nos impede de pecar, o que nos ajuda a matar a carne, não é a experiência. O que nos ajuda a matar a carne é o espinho, é a dor. Como é difícil a gente entender isso. Sabe, parece que a gente busca experiência, a gente vai buscar, a gente precisa ter. Mas quantas vezes, depois de grandes experiências, existe queda? Quantas vezes, depois de grandes momentos, existe pecado? Quantos homens de Deus fizeram coisas incríveis, viveram coisas incríveis, e mesmo assim depois caíram? Davi vive isso. O pecado de Davi veio depois de tantas vitórias e tantas coisas que ele já tinha vivido. Elias enfrenta os profetas de Baal, todo mundo, Elias macho sozinho, faz descer fogo no céu. Você pensa, esse cara, depois que ele viveu isso, nada mais abala. Sabe o que acontece depois? Ele foge com medo de uma mulher Jezabel, se esconde e pede para si a morte. As experiências são importantes, mas não são elas
que nos fazem matar a carne. Tantas vezes é o espinho que garante isso. Eu não quero diminuir as experiências, porém, a gente precisa ter consciência que elas não são suficientes. Eu tenho tido o privilégio de pastorear uma geração apaixonada por Jesus, que me constrange. Vivemos coisas incríveis no retiro. De tenda em tenda, a gente tem vivido coisas incríveis com Deus. E eu tenho visto meninos e meninas apaixonados por Jesus. Que incrível que tem sido. A gente tem vivido coisas aqui dentro do ministério que a gente não sabe explicar. É Deus. Experiências profundas com Deus. Experiências profundas. Mas sabe, existe uma relação direta entre intimidade e compromisso. Numa relação entre homem e mulher, existe essa relação. Quando você está conhecendo alguém, você entrega um pouco de sua intimidade quando você conhece alguém. Porque existe um grau de compromisso. Quando você começa a namorar, você entrega um pouco mais de intimidade. Porque existe um pouco mais de compromisso. Quando você casa, existe um outro grau de intimidade. Porque existe um outro grau de compromisso. Intimidade e compromisso andam juntas. A questão é que se eu vivo intimidade com Deus, profundidade, se existe essa intensidade no meu relacionamento com Ele, precisa haver intensidade no meu compromisso com Ele. E o compromisso, nem sempre ele tem a ver com as sensações. O compromisso é fazer o que tem que ser feito na hora que precisa ser feito. É ler a Bíblia todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já teve alguma vez na tua vida que você estava naquele dia cinza, hoje, finados, hoje chovendo. Eu moro do lado do cemitério. Pense como é que estava assim, ó. Tinha uns dementadores andando lá quase assim. Sabe aquele dia que está difícil, de repente você entra no carro, coloca um louvor, vai orar. Parece que a névoa sai. Já aconteceu isso com você? Mas já aconteceu o contrário também? Está aquele dia névoa, difícil, não sei o que, você entra no carro, bota um louvor, vai orar, e quando você viu não mudou nada. Mudou nada. O que aconteceu? Nada. Parece que a gente ora para que a névoa saia, para que eu sinta mais leve. Mas e quando não acontece isso? O compromisso tem que valer. O constante tem que valer. Lembra quando você era criança? Aí você chegava assim, você ia numa casa de alguém lá que tinha piscina. Criança adora piscina. Mãe, quero ir na piscina. Aí você é doido para ir na piscina. O que tua mãe falava? Passa o protetor. Aí você fala, mãe, não tem nem sol lá fora. Aí vem aquela frase de mãe. Mormaço também queima. Mormaço também queima, filho. Aí você não acreditava? Sai com as costas craqueladas de noite. O que eu quero dizer? Às vezes parece que nada muda. Às vezes parece que é normal. Sabe, que a névoa não saiu, que o dia não clareou lá fora. Mas viva a intimidade, mas tenha o compromisso, a constância. Permaneça. Permaneça. Intimidade demanda compromisso. Não é só porque a gente vive experiências. Às vezes o Senhor tem que colocar espinhos na nossa carne, para que a gente mate ela. Essa é a segunda lição. Mas existe uma terceira lição, que a gente aprende com esse texto. Eu vou pedir para você ficar de pé no teu lugar, para parecer que a gente já está acabando. Glória a Deus. Nos nossos momentos difíceis,
nas nossas dores. O Senhor, Ele age talvez de uma forma como a gente não esperava que Ele agisse. Eu não estou aqui falando que Deus não cura. Deus cura. Eu oro pela minha cura. E continue orando. Se você orar por mim, continue orando. Eu creio que o Senhor pode me curar. Porém, o apóstolo Paulo fala aqui que ele orou por 3 vezes, pedindo para Deus tirar esse espinho. 3 vezes. A Bíblia diz assim: 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Primeira coisa, o pai não repreende Paulo. Ele não fala: Paulo, para de reclamar. Ele não fala isso. Pede por cura, está tudo bem. Do mesmo jeito que Jesus no Getsemane, também, ele chega e fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus não vira para ele e fala assim: para de reclamar. Não. Ele fala assim: está tudo bem. Quer pedir que eu tire? Eu posso, pode pedir. Está tudo bem. Mas sabe, tantas vezes a gente pede isso para o Senhor. E Paulo está falando: eu pedi, mas Deus me respondeu: não. Deus falou para mim: não vou tirar. Eu vou te ensinar uma nova forma de viver. Ele está falando: Deus tira. Ele fala assim: não. Eu não vou tirar isso aqui agora. Eu vou te ensinar um novo jeito de viver. Sabe como que a nossa cabeça funciona muitas vezes? É numa linha do tempo. E aí a gente lembra como era antes. Eu lembro que eu falei que aos 17 anos eu tive um diagnóstico? Aos 15 anos eu comecei a ter os primeiros sintomas. Antes dos 15 anos, a minha vida era normal na minha cabeça. Eu não tinha dor, eu não tinha sangramento, eu não tinha problema nessa área. Aos 15 anos eu comecei a investigar, tomei um monte de antibiótico, remédio, comecei a ir em médico e tudo mais, para aos 17 ter uma resposta. Para hoje, aos 33, eu continuar lutando contra isso, mas a minha cabeça faz eu pensar: quando eu tinha 15 anos, Deus me faz voltar a ser como era quando eu tinha 15 anos de idade. Mas sabe o que Deus fala para nós? Filho, para de querer remendar a roupa velha. Para de querer remendar odre velho. Olha para frente. Olha para frente, porque eu vou te sustentar dessa nova forma. Esse novo jeito que você está aprendendo a viver, vive o luto daquilo. Você nunca vai ser aquele menino de 15 anos que não tinha problemas na sua cabeça. Hoje você é um homem de 33 que tem vários problemas. E eu vou te sustentar em cada momento de dor. Olha para frente. Para de querer uma vida remendada, quando o que eu tenho para você é uma nova vida. Hoje o Senhor está falando para você: olha para frente. Olha para frente. Eu posso te curar, posso. Mas com certeza eu vou te sustentar. Com certeza eu vou te sustentar. E sabe, eu não estou vindo falar isso aqui da boca para fora. Eu tenho passado dias difíceis, com as dores mais fortes que eu já senti. Faz 8 dias, desculpa, já estou até exagerando, que a cada 12 horas vai um enfermeiro na minha casa para fazer uma infusão por 1 hora. Ele vem e faz o furo. Já viraram amigos dos meus filhos. Daqui a pouco eu tenho que ir para casa porque eu tenho uma infusão para fazer. Não está fácil. Não está fácil. Eu não vou esconder isso aqui de vocês. Mas quando eu descobri que eu poderia pregar hoje, não era eu que ia pregar hoje. Era outro pastor.
O Lucas me mandou mensagem e falou, não, pode ser você. Eu falei, está difícil. Mas Deus falou para mim, eu vou te sustentar. Deus está me sustentando. Eu oro por cura, eu vou continuar orando. Mas querido, eu não falo que Deus vai te sustentar da boca para fora. Eu estou vivendo isso agora. Eu estou vivendo isso agora. Feche os teus olhos no seu lugar. Eu falei sobre as minhas dores físicas. Mas existem tantas dores que nos acometem. Tantas dores. Dores emocionais. Essas dores profundas na alma. Ao ponto que muitas vezes está difícil. Está difícil. Às vezes a gente prefere botar a máscara do que contar. Do que dizer o que realmente está acontecendo. Hoje eu vim te falar, o Senhor está vendo, Ele sabe. E é nesse ambiente em que a glória dEle está sendo manifesta. Que algo maior do Senhor está sendo ministrado. Ele está te sustentando. Ele está te sustentando. Ele está cuidando de você. A dor não é a derrota. A fraqueza não é sinônimo de derrota. Não. Hoje eu quero orar pela tua dor. Se você tem dores e quer apresentá-las diante do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui, porque eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem para cá. Seja a dor qual for. Seja a dor qual for. Um luto, uma perda, a dor que for. Coloque sua dor diante do Senhor. Coloque a sua dor diante do Senhor. Jesus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si toda a dor. O Senhor conheceu toda a dor. Pai, o Senhor não sabe simplesmente, Pai, o Senhor viveu e sentiu. Cada dor que a gente pode sentir nessa terra, Pai, o Senhor já sentiu. Pai, talvez hoje a gente olha com os olhos do filho que não entende porque o pai permite uma agulha entrar na perna. Ah, Jesus. Mas Pai, confiamos, Deus. Confiamos no Senhor. Mas não deixa de doer, Jesus. Não deixa de doer, Pai. Se possível, Senhor, tira isso de nós. Se possível, Senhor, arranca isso de nós, porque está doendo, Jesus. Ah, Pai,
Eu quero pedir, Deus, para que nesse tempo, Pai, a gente perceba o Senhor nos sustentando. Pai, Deus, nos coloca, Jesus, em pé. Nos coloca em pé, Jesus. Nesse tempo difícil, Deus. Pai, queremos nos sentir, Jesus, no Teu colo, abraçado pelo Senhor, Jesus, acolhido pelas Tuas mãos. O Senhor, Deus, não está longe. O Senhor não está longe, o Senhor está perto. Ah, Jesus. Pai, nos ensina a viver. Pai, trata em nós, Jesus, trata em nós o que precisa ser tratado. Cura em nós o que precisa ser curado. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Ah, Jesus. Toma, Jesus, as nossas dores. Toma, Jesus, as nossas dores, Pai. Ah, Deus, é o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus. Fique orando no seu lugar onde você está. Não precisa sair desse lugar. O Senhor está cuidando de você. Está ministrando no seu coração. Mas talvez você está aqui nesse lugar, ouviu falar sobre sofrimento, dor e tanta coisa ruim. Ou de um Deus que não faz tanto sentido para você, e toda essa história é complicado para você. Mas eu preciso te falar uma coisa: todos nós vamos passar por problemas e adversidades. Todos nós vamos ter lutas. Todos. Mas é diferente você passar por isso, pelos tempos difíceis, pelos tempos de luta, pelos tempos de luto. Você passar por isso com Jesus e sem Jesus. Deus existe e Ele ama os seus filhos. Ele ama os seus filhos. Talvez você não conheça Jesus, talvez você se vê longe dele. Eu preciso te falar, Ele te ama e Ele se compadece de você. Ele morreu numa cruz e sofreu para viver ao seu lado, para ter uma vida junto contigo, para te dar vida plena, vida em abundância. Talvez hoje você quer reconhecer isso, que Deus existe, e entregar a tua vida a Ele. Se existe alguém aqui hoje, eu vou pedir para que todos fechem os olhos nesse lugar, porque eu não quero constranger ninguém. Mas se existe alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero pedir uma coisa: que você levanta uma das suas mãos, porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus? Levanta a sua mão bem alto, porque eu quero orar por você. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, cara. Tem mais alguém? Se o Senhor está falando com você, levanta a mão. Levanta a mão, porque eu quero orar pela tua vida. Tem mais alguém? Levanta a mão bem alto, bem alto. Deus te abençoe, cara. Tem mais alguém? Se Deus falou com você, simplesmente levante lá atrás, em cima da galeria. Que Deus abençoe tua vida, cara. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus te abençoe, filho. Tem mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Deus te abençoe, cara. Fique com a tua mão levantada até chegar alguém perto de você. Até chegar alguém perto de você. A gente tem aqui. O pessoal pode vir. Tem mais gente aqui para orar. Tem gente aqui, tem um irmão lá, ó. Quem puder subir ali, ó. Tem aqui, tem uma irmã aqui, tem um irmão aqui. Levanta a tua mão até chegar alguém. Até chegar alguém. Tem um irmão ali. Aqui. Uma irmã aqui. Tem alguém que está sozinho? Nós queremos orar por você. Tem alguém que está sozinho? Levanta a mão, levanta a mão. Tem uma irmã aqui, um irmão aqui. Já está vindo. Amém. Eu preciso de um irmão aqui, de um homem aqui. Isso. Amém. Tem mais alguém que está sozinho? Se eu não estou vendo, por favor, me ajuda. Aqui, ó, ali, bem no meio. Se tiver alguém ali perto, que possa chegar perto do irmão ali. Aleluia. É um irmão ou uma irmã? Ali bem na sua frente. Amém. Isso. Glória a Deus.
Nós vamos orar agora. Eu quero convidar você a fazer essa oração. Todo mundo fazer essa oração nesse lugar. A gente vai chamar de oração de entrega. Ore no seu lugar, diga assim: Senhor Jesus. Todo mundo diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que o teu amor, que a tua graça e que o seu poder sejam sobre a minha vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus.